O telefone tocou no meio da noite, e eu atendi sem pensar, ouvindo a voz rouca do meu informante. Eles sabem tudo, Tiago. Fuja agora. Minutos depois, enquanto corria pelas ruas chuvosas de Lisboa, um carro preto me interceptou, e uma agulha perfurou meu braço. Acordei algemada em uma cama king size, com o homem que eu investigava, o poderoso deputado Miguel Santos, inclinando-se sobre mim com um sorriso frio. Bem-vindo à minha casa, jornalista. Aqui, as regras mudam. Meu coração batia descompassado enquanto eu tentava processar a situação. Eu era Tiago Moreira, 28 anos, repórter investigativo do jornal A Verdade, conhecido por desmascarar corrupção na Assembleia da República. Há meses, eu seguia pistas sobre Miguel, um político conservador de 42 anos, casado, pai de 2 filhos e defensor ferrenho dos valores tradicionais. Rumores sussurrados em bares escuros falavam de uma vida dupla, propinas de construtoras e, pior, encontros secretos com homens em hotéis discretos. Eu tinha provas, fotos borradas, e-mails criptografados, que poderiam derrubá-lo. Mas agora, aqui estava eu, preso em sua mansão nos arredores de Sintra, com neblina pairando lá fora como um véu de segredos. Miguel se afastou, acendendo um charuto com calma irritante. Você acha que é o herói da história, Tiago? Cavando minha vida como se fosse um escândalo de tabloide. Sua voz era grave, com sotaque lisboeta refinado, moldado por anos de discursos no Parlamento. Ele vestia uma camisa branca desabotoada no colarinho, revelando uma cadeia de ouro com um crucifixo, ironia para um homem acusado de hipocrisia. Eu puxei as algemas, sentindo um tal frio morder minha pele. Isso é sequestro. Você vai para a cadeia por isso. Ele riu, um som baixo e amargo. E quem vai acreditar em você? Um gay assumido contra um pilar da sociedade. As palavras me atingiram como um soco. Sim, eu era gay, out and proud desde a universidade, mas em Portugal, mesmo em 2026, com leis progressistas, o preconceito ainda rastejava nas sombras, especialmente na elite conservadora. Minha família, camponeses de Trás-os-Montes, mal aceitava minha orientação. Meu pai, um católico devoto, mal falava comigo desde que saí do armário. E agora, Miguel usava isso contra mim. Ele se sentou na beira da cama, os olhos azuis fixos nos meus. Eu sei tudo sobre você, Tiago. Sua infância pobre, sua bolsa de estudos, seus artigos inflamados sobre direitos LGBT. Você me vê como o vilão, mas e se eu te disser que é mais na história? Eu hesitei. Parte de mim queria cuspir na cara dele, mas a jornalista em mim farejava uma armadilha, ou uma revelação. O que você quer? Me calar. Ele balançou a cabeça. Quero que você entenda. Minha vida não é preto e branco. Ele contou, em voz baixa, sobre sua juventude, filho de um general da ditadura salazarista, pressionado a casar com Ana, uma herdeira influente, para manter as aparências. Eu amo meus filhos, Tiago. Mas o que sinto? Por homens. É um segredo que me corrói. Suas mãos tremiam ligeiramente ao apagar o charuto. Pela primeira vez, vi rachaduras na fachada do político alfa. Mas eu não podia me deixar levar. Então você me sequestra para confessar. Patético. Ele se levantou, o tom endurecendo. Não é sequestro. É proteção. Seus informantes são meus. Eles te entregaram para mim antes que você publicasse. Traição. Meu estômago revirou. Meu principal contato, o ex-assessor de Miguel, era um traidor. Por quê? Perguntei, voz rouca. Porque você estava perto demais. E porque? Eu te vi, Tiago. Nas fotos de vigilância. Você me intriga. O ar ficou pesado. Ele se aproximou, e eu senti um arrepio, não só de medo, mas de algo perigoso, proibido. Nas horas seguintes, ele me soltou as algemas, mas trancou as portas. A mansão era um labirinto de luxo, quadros de mestres portugueses, vinhos envelhecidos, vistas para o Palácio da Pena. Ele me ofereceu comida, vinho, conversas. Falamos sobre política, sobre a sociedade portuguesa ainda dividida entre progressistas e conservadores. Você luta por igualdade, mas ignora o custo pessoal, disse ele. Eu voto contra casamentos gays publicamente, mas em privado. Ele parou, os olhos baixos. Eu o pressionei, em privado, você destrói vidas para esconder a sua. Ele assentiu, admitindo propinas para financiar uma vida dupla. Mas negou ser corrupto por ganância, era por sobrevivência.
Meu celular estava confiscado, mas eu planejava fugir. À noite, enquanto ele dormia no quarto ao lado, eu revirei gavetas, encontrando um pendrive com arquivos criptografados. Meu coração acelerou. Ali poderia estar a chave para derrubá-lo. Mas ao abri-lo em um laptop esquecido, vi fotos, Miguel jovem, abraçado a um homem em uma praia do Algarve. Uma carta de amor rasgada. Vulnerabilidade exposta. Eu hesitei, o cursor pescando. Apagar ou copiar? A escolha me atormentava. No dia seguinte, Ana, a esposa de Miguel, chegou inesperadamente. Uma mulher elegante de 40 anos, com cabelo loiro impecável e olhos frios. Quem é esse? Perguntou ela, me olhando como se eu fosse uma ameaça. Miguel mentiu, um assessor temporário. Mas o ar estava carregado de tensão. Ela o beijou possessivamente, e eu vi o desconforto dele. Mais tarde, sozinho comigo, ele confessou: nosso casamento é uma prisão. Ela sabe, Tiago. Suspeita. O conflito interno dele ecoava o meu, eu, atraído por um homem que representava tudo que eu odiava. A pressão familiar de Miguel era palpável. Seus filhos, adolescentes, idolatravam o pai. Se isso vazar, eu perco tudo, disse ele. Eu argumentei: e as vidas que você arruína com suas leis anti-LGBT? Ele rebateu, mudo por dentro. Votei a favor de adoção por casais gays em comitê secreto. Mentira ou verdade? A dúvida me corroía. Os dias se arrastavam na mansão, uma prisão dourada onde o tempo parecia suspenso. Miguel me tratava com uma mistura de hostilidade e ternura inesperada, preparava café da manhã, discutia literatura portuguesa com paixão, citando essa de Queiroz como se fôssemos velhos amigos. Mas eu via as rachaduras, chamadas tensas com assessores, olhares paranoicos para as janelas. A imprensa está-te procurando, disse ele uma manhã, jogando um jornal na mesa. Manchete: jornalista desaparecido após investigação política. Meu peito apertou. Meus colegas achavam que eu fugira, talvez por medo. Ninguém suspeitava de Miguel. Eu tentava negociar, me solte, e eu esqueço tudo. Mas ele balançava a cabeça. Você não entende. Há forças maiores. Se eu cair, arrasto famílias inteiras. Ele revelou mais: sua família, descendentes de nobres, esperava que ele mantivesse o legado conservador. Seu pai, falecido, o deserdaria se soubesse da homossexualidade. Eu me casei por dever, Tiago. Mas o desejo. Ele não some. Seus olhos se demoravam nos meus, e eu sentia um puxão magnético, uma atração que me enojava. Como eu podia sentir isso por um hipócrita? Uma noite, após um jantar regado a vinho do Douro, a conversa virou pessoal. Por que você se assumiu? Perguntou ele. Eu contei sobre minha juventude, bullying na escola em Braga, a rejeição do pai, a liberdade em Lisboa. Porque esconder é morrer aos poucos, respondi. Ele tocou minha mão, um gesto breve mas elétrico. Invejo sua coragem. Puxei a mão, coração acelerado. Coragem. Você tem poder para mudar leis, mas escolhe o silêncio. Ele se defendeu: mudança vem devagar. Eu protejo minha família. Mas eu via o conflito, olhos avermelhados, noites insones. Então veio a traição. Encontrei uma mensagem no celular dele, esquecido no banheiro: Diana, cuide do problema. Nossos filhos não podem saber. Problema. Eu. Meu sangue gelou. Confrontando-o, gritei: você planeja me matar. Ele negou veementemente. É sobre um acordo político. Mas sim, Ana quer você longe. Revelou que ela descobrira um caso antigo dele com um assessor. Ela me chantageia há anos. A malta nossa dele era clara: trair a esposa ou trair a si mesmo. Eu decidi fugir. Durante uma caminhada supervisionada nos jardins, fingi uma torção no tornozelo. Miguel se abaixou para ajudar, e eu o empurrei, correndo para o portão. Mas guardas me pegaram. De volta à mansão, ele estava furioso. Você poderia ter se machucado. Gritamos, eu o chamei de monstro, ele me chamou de ingênuo. No calor do momento, ele me beijou, um beijo desesperado, cheio de anos reprimidos. Eu correspondi por um segundo, antes de empurrá-lo. Isso não muda nada, disse eu, ofegante. Mas mudava tudo. Os dias seguintes foram tensos. Miguel evitava meus olhos, mergulhado em trabalho. Eu, confinado ao quarto,
refletia sobre minhas escolhas. Minha carreira era baseada em verdade, mas agora eu questionava: expor Miguel destruiria uma família? E minha atração por ele? Era Estocolmo ou real? Liguei para meu melhor amigo, roando o telefone dele, mas a ligação caiu. Bloqueado, murmurou Miguel, aparecendo. Por segurança. Ana voltou, trazendo os filhos, João, 16, e Maria, 14. Eles eram inocentes, rindo e brincando. Vi Miguel como pai, carinhoso, protetor. Mas Maria perguntou: papai, por que você discute tanto com a mãe? Ele forçou um sorriso. Mais tarde, sozinho, ele desabou: eles merecem uma família normal. Eu o consolei: involuntariamente, normal é ilusão. Nossas mãos se tocaram novamente, e dessa vez, não puxei. A pressão social pesava. Notícias na TV falavam de protestos LGBT em Lisboa, contra leis conservadoras que Miguel apoiava. Você vota contra nós, acusei. Ele admitiu, por medo. Mas estou mudando. Mostrou e-mails, planos para votar a favor de uma emenda pró-direitos. Verdade ou manipulação? Minha mente girava. Então, o confronto, Ana nos pegou conversando intimamente. O que é isso? Gritou ela. Miguel gaguejou, mas eu falei: seu marido é gay, senhora. E você sabe. Ela chorou, revelando seu próprio sofrimento: um casamento sem amor, por status. Eu o amo, mas ele nunca me amou. A cena foi caótica, gritos, lágrimas. Miguel escolheu: Ana, precisamos conversar. Mas ela saiu furiosa, ameaçando divórcio. Eu me senti culpado. Minha investigação trouxera isso. Mas Miguel me agradeceu: você me forçou a enfrentar. Naquela noite, dividimos uma cama platonicamente, conversando até o amanhecer. O desejo pairava, mas o respeito crescia. A mansão, outrora prisão, tornava-se confessionário. Miguel abria-se mais: infância rígida, primeiro amor por um colega na universidade, sufocado pelo pai. Eu me tornei o que odiava, admitiu. Eu compartilhava minhas dores: rejeição familiar, namoros falhados por medo de compromisso. Somos opostos, mas iguais, disse eu. Ele assentiu, traçando meu braço com os dedos. A atração era inegável, mas carregada de conflito. Beijamo-nos novamente, dessa vez com ternura, mas parei. Isso é errado. Você é casado. Ana ligou no dia seguinte, exigindo reunião. Ela chegou com um advogado. Divórcio amigável, ou exponho tudo. Miguel empalideceu. Os filhos estavam na escola, alheios. Pense neles, suplicou ele. Ana rebateu: eu penso neles há anos, enquanto você mente. Eu me senti intruso, mas Miguel me pediu para ficar. Você é parte disso agora. A discussão escalou: acusações de traição, hipocrisia. Ana virou-se para mim: você o seduziu. Neguei, mas vi o ódio dela, não por homofobia, mas por ciúme. Miguel escolheu honestidade: sou gay, Ana. Sempre fui. Ela chorou, mas assentiu. Eu suspeitava. Mas doía. Acordaram separação, custódia compartilhada. Mas o custo? Escândalo iminente. A mídia vai nos destruir, disse ela. Miguel olhou para mim: talvez seja hora de enfrentar. Eu hesitei, minha liberdade em troca de silêncio. Fora da mansão, o mundo girava. Meu editor me procurava, rumores de minha fuga circulavam. Eu planejava contatar a polícia, mas Miguel me deu um celular: ligue se quiser. Mas ouça primeiro. Ele revelou o pendrive, provas de corrupção maior, envolvendo outros políticos. Eu era cúmplice, mas posso delatar. Uma virada, de vilão a whistleblower. Por que agora? Perguntei. Por você. Você me mostrou o caminho. Mas a dúvida persistia. Era genuíno ou manipulação para me prender? Testei: me solte, e eu decido. Ele abriu os portões. Vá. Eu saí, coração dividido. Em Lisboa, reencontrei amigos, contei parte da história. Meu pai ligou: volte para casa, filho. Esqueça essa loucura. Mas eu não podia. A sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda julgava gays em posições de poder. Expor Miguel ajudaria a causa.
Voltei à mansão voluntariamente, surpreendendo, preciso de respostas. Passamos noites debatendo ética, o direito à privacidade versus transparência pública. Você sacrificou sua identidade pela carreira, disse eu. Ele rebateu, e você arrisca tudo por justiça, mas ignora o humano. Nossa conexão aprofundava, toques casuais, olhares longos. Mas sem sexo, era emocional, cru. Então, a traição de um aliado, meu ex-informante apareceu, chantageando Miguel. Pague, ou conto tudo. Confrontamos juntos. Miguel pagou, mas eu gravei secretamente. Usaremos contra ele, disse eu. Parceria nascia, mas com preço, minha integridade jornalística comprometida. Ana voltou com os filhos para uma conversa familiar. João, o mais velho, reagiu mal. Papai, você é gay. Lágrimas. Maria abraçou, não muda nada. Mas João saiu correndo. Miguel desabou, eu o consolei. Eles precisam de tempo. O dano era real, família fragmentada por segredos. A pressão social aumentava, vazamentos anónimos na imprensa sugeriam escândalo. Miguel preparava renúncia. Perco o cargo, mas ganho liberdade. Eu questionava minha role, salvador ou destruidor. O clímax se aproximava. Miguel marcou coletiva de imprensa em Lisboa. Vou-me assumir, anunciou. Eu aconselhei, pense no backlash. Conservadores o atacariam, progressistas o veriam como oportunista. Mas ele insistiu, é o preço pela verdade. Eu acompanhei, disfarçado na multidão. No pódio, ele falou, sou gay. E peço perdão à minha família. Flashes explodiram, perguntas choveram. Ana, ao lado, segurava as lágrimas. Os filhos assistiam de casa. Mas o caos veio, manifestantes conservadores invadiram, gritando, traição. Policiais intervieram, mas um soco acertou Miguel. Eu corri para ajudá-lo, expondo-me. Tiago Moreira, o jornalista desaparecido, gritou alguém. Agora, eu era notícia. Entrevistas forçadas, fui sequestrado, mas... É complicado. A verdade distorcida se espalhava. De volta à mansão, Miguel enfaixava o rosto. Valeu a pena? Perguntei. Ele sorriu debilmente, sim. Pela primeira vez, sou eu. Beijamo-nos, dessa vez sem reservas, mas ainda platônico, o foco era cura. Meu pai ligou, furioso, você se envolveu com ele. Desonra. Desliguei, coração partido. Família versus amor, escolha eterna. Investigações policiais começaram. Miguel delatou corruptos, ganhando imunidade parcial. Mas perdeu aliados, amigos. O preço da honestidade, murmurou. Eu publiquei um artigo, a vida dupla de um político, mas humanizado, sem sensacionalismo. Críticas choveram, traidor da causa LGBT por defender ele. João voltou, confrontando, você nos abandonou. Miguel chorou, explicando. Reconciliação lenta começou. Eu me tornei ponte, conversando com as crianças. Maria aceitou, amor é amor. Mas João lutava com preconceitos internalizados. Sociedade reagia, apoio de grupos LGBT, ódio de conservadores. Miguel perdeu o mandato, mas ganhou palestras sobre identidade. Eu, promovido, mas questionado eticamente. Nossa relação evoluía, datas discretas em cafés de Alfama, mãos dadas sob a mesa. Mas sombras, ameaças anônimas. Uma noite, ataque, carro nos seguiu. Miguel acelerou, colidimos levemente. Eles não param, disse ele. Polícia investigou, ligando a ex-aliados. Med nos uniu mais. Ana encontrou paz, novo relacionamento. Obrigada por libertá-lo, disse-me. Mas o custo, divórcio público, custódia disputada. Eu refleti, minhas escolhas, perdoar, amar, eram certas. O despertar de Miguel custara dor a muitos. Meses após o escândalo, Lisboa pulsava com mudanças. Miguel, agora ativista, lutava por leis inclusivas. Eu, ao seu lado, escrevia sobre histórias reais de LGBT em Portugal. Nossa relação florescia, viagens ao Porto, noites em Sintra, amor autêntico nascido do caos. Mas cicatrizes permaneciam. Meu pai visitou, relutante. Não aprovo, mas... Você é meu filho. Reconciliação tênue.
Miguel reconquistou João, viagens pai-filho, honestidade curando feridas. Mas o preço? Miguel enfrentava depressão, remorso por anos perdidos. Eu o apoiava, mas questionava, valera. Traições, danos, tudo por amor. Em uma noite chuvosa, como no início, sentamos na varanda. Se pudesse voltar, mudaria? Perguntei. Ele apertou minha mão, não. Você me salvou. A sociedade evoluía devagar, mais visibilidade, mas preconceitos persistiam. Nossa história inspirava alguns, enfurecia outros. E você, leitor? Acredita que expor segredos pessoais, mesmo dolorosos, é sempre o caminho certo para a liberdade, ou às vezes o silêncio protege mais do que a verdade?